Cabral. O tema da palestra de hoje é Viver Vale a Pena. Agradeço muito a palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Está desligado, né? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse momento feliz, porque é um momento feliz quando nós deixamos as nossas atividades, a nossa casa, a nossa vida do dia a dia, para ir em busca de Jesus, de uma orientação espiritual. Principalmente nesses momentos que se passam na Terra, de muita dificuldade, de muitos problemas íntimos, familiares, dificuldades assim enormes no campo da nossa própria vivência, né? Uns com os outros, dos relacionamentos, e faz a gente ficar entristecidos muitas vezes e se questionar se vale a pena viver. Ele está solicitando que aumente. Se vale a pena viver. Muitos desistem, ainda novos, né? Muitos desistem novos. E outros ainda desistem, já mesmo idosos, não querem mais continuar aquela vida. Ah, não quero mais viver. Mas eu hoje trouxe uma passagem de Mateus que eu quero dividir com vocês, para a gente começar já se animando das palavras de Jesus. Tem uma parte do capítulo 6 de Mateus, uma parte no 6 e uma parte no 7º capítulo de Mateus, do evangelho dele, que Jesus faz umas advertências e mostra alguns problemas que a gente precisa enfrentar. São bem interessantes, mas esse é altamente prazeroso e muito confortador. Por isso que eu quero abrir a nossa conversa de hoje com essas palavras de Mateus, quando ele diz assim no versículo 25: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olha a colocação que Jesus e Mateus anotou. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Parece um poema, né? Parece um poema que vai sendo colocado por Jesus daquela maneira serena e envolvendo a todos. Qual dentre vós pode, mesmo inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu acho isso demais. Qual de nós podemos fazer isso? Examinai os lírios do campo, como eles crescem. Eles não labutam e nem fiam, os lírios do campo. Mas nem Salomão conheceu a beleza desses lírios de toda a sua glória. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todo o processo da orientação de Jesus está no capítulo 6, do item 25, do versículo 25 a 34. Nós pensamos alguns pontos importantes para não precisar anotar todos aqueles. Mas a gente mostra aqui com essas palavras de Jesus, anotadas pelo evangelista Mateus, que Jesus quis nos trazer uma esperança muito grande, estimulando a nossa fé, a nossa coragem e o nosso raciocínio lógico. Eu sempre coloco isso. Quem introduziu a fé raciocinada foi Jesus.
Jesus introduziu a fé raciocinada, para que a gente pudesse entender aquilo que ele estaria querendo dizer. Mas só que naquela época ele não poderia dizer tudo. Tanto que ele prometeu o Consolador, né? Que ele mandaria o Consolador na época certa, para vir esclarecer tudo que a gente estava precisando entender e lembrar o que a gente tinha esquecido. Que foi justamente nesse item que nós acabamos de ler aqui na abertura dos trabalhos. Mas veja a colocação dele. Não vos inquieteis por vossa vida, preocupado com a vida material. Quando ele diz que comereis, né, que beberei, que vestirei, né, o que meu corpo vai vestir. O que é que ele quis dizer? A preocupação com a vida material. O alimento, a vida não é mais do que o alimento? A vida não é mais do que o corpo, não é mais do que a veste? Então era muito mais importante viver e aproveitar essa oportunidade que todos nós estamos tendo. E nós vamos verificar isso aqui daqui a pouco. E aí ele dá um exemplo. Olha as aves dos céus, elas não trabalham, elas não labutam, elas não fiam. E no entanto, não ceifam. E no entanto, elas têm tudo que elas necessitam. Porque o Pai Celestial as alimenta. E nós não valemos muito mais do que elas. Então, aqui Jesus está falando de evolução também. Ele está falando dos seres que estão em desenvolvimento, aqueles todos que habitam a terra, aquele ele representa pelas aves, né, que não semeiam, nem ceifam e nem recolhem em celeiros, como nós que guardamos, né, as coisas que a gente quer. Mas, no entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, será que nós não estamos sendo alimentados pelo Pai Celestial? Ele não está vendo o nosso sofrimento? Ele não está vendo as nossas necessidades íntimas e externas também? É isso que ele está dizendo aqui. E se nosso Pai Celestial faz isso com as aves, não valeis mais do que elas? Ou seja, você não está num patamar de evolução muito maior do que elas? Porque aqui Jesus está dizendo que nós não somos mais aquele espírito com E minúsculo, que está na questão 23 do livro dos Espíritos, que vem explicar as coisas no devido tempo certo. Ele está dizendo que nós somos espírito com E maiúsculo da questão 76, que diz que nós somos os seres inteligentes da criação e que habitamos o mundo espiritual. Ele está deixando bem claro isso aí, mas para a gente entender, precisa que a gente compreenda e sinta a mensagem que o Cristo quis colocar para a gente. E aí ele diz, e qual dentre vós que pode? Isso eu acho maravilhoso. Quem é que pode, em sã consciência, dizer que você, sim, mesmo se inquietando, ficando irritado, ficando com raiva da vida, querendo mudar a sua vida, querendo sair da vida, querendo desistir de tudo, mesmo que você entre nesse processo de perturbação, de angústia, de desespero, de ansiedade ou de depressão, mesmo que você entre nisso, quem é que pode acrescentar um côvado? Quer dizer, é uma medida que vai mais ou menos de 44 a 66 centímetros a partir daqui do cotovelo. É uma medida que eles usavam no passado. Como é que pode você aumentar um côvado na sua estatura? Olha, no seu tamanho. Ninguém pode fazer isso, porque você já tem um código genético que lhe determina aquilo ali, que foi colocado de acordo com a família que a gente é colocado, o espírito é colocado. Então, qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar isso aí na sua estatura? Então, ele dá outro exemplo. Examinai os lírios do campo, como eles crescem. Olha os lírios dos campos, como eles crescem. Nem labutam, eles não trabalham, e nem fiam, mas não falta alimento. E são tão lindos que nem Salomão, na sua maior glória, esteve tão belo como esses lírios. Que coisa linda, né? E fantástico. É como se Jesus dissesse, calma, minha gente. Tranquilizem-se. Deus é o Pai de nós todos. Ele está tomando conta de tudo. Essa nave que se chama Terra está sendo conduzida no espaço sideral. Não está sendo levada para lá e para cá por qualquer motivo. Ela está sendo conduzida e Deus criou as suas leis para conduzir não apenas a nave, mas todos os seres que estão colocados nela. Os 22 bilhões de seres encarnados e desencarnados ligados a essa Terra, a esse planeta de expiações e provas. Estamos todos ali. Aí ele deixa
na finalização, ele dá a orientação final. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, fica com a tua consciência tranquila. Faça o que você acha que é certo. Faça o que você é possível dentro da sua vida. Busque se melhorar a cada instante. E todas essas coisas que a gente precisa vão lhe ser acrescentadas. É só a gente não se preocupar em querer adquirir de uma hora para outra. Ele está falando aqui, nesse momento, ele está falando em confiança em Deus. Confiança na providência divina. Certeza do futuro. Ele está falando no futuro aqui. Como Kardec falou aí naquela introdução que foi lida aqui há pouco. Misérias, decepções, dores, perda de entes amados, mortes prematuras, tudo isso só encontram consolação na justiça de Deus e a fé no futuro. Acabamos de ler, o nosso irmão acabou de ler aqui para a abertura do nosso trabalho. Só encontra consolação na justiça de Deus, se você acredita na justiça de Deus e acredita no futuro, tem fé no futuro. E Jesus diz aqui, então buscai primeiramente isso, para que depois a gente possa dizer que estamos vivenciando uma vida bem melhor. Mudou as coisas? Talvez não, talvez nem tenha mudado tanto, mas você está em paz, porque você está sabendo o que é que está acontecendo e como você pode se conduzir na sua vida que você está vivendo agora. Aí eu me questionei, baseado justamente nesse capítulo 6, eu virei assim um pouco a página e vi que Kardec faz uma colocação maravilhosa. No final da explicação do se me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei um outro consolador, né? O Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, virá lembrar de tudo que tendes esquecido. Kardec coloca uma coisa fantástica, que a gente precisa se perguntar: quem eu sou, de onde vim, para onde vou e por que é que eu estou na Terra? Estas perguntas são fundamentais. Aí eu acrescentei uma no começo. E o que é a vida? Será que vale a pena viver essa vida? O que é a vida? Aí eu fui para o dicionário. O dicionário me deu várias definições de vida, mas uma que a biologia dá, que todo mundo conhece. É o tempo que fica entre o nascimento e a morte. Materialmente a gente tem esse conceito. Então o que é vida? É o tempo que eu passo entre o nascimento e a morte. Eu, Espírito Emmanuel, tem uma mensagem muito interessante no livro Pensamento e Vida, que ele nos fala sobre o chamado binômio ilusão-desilusão. Que nós, os espíritos em evolução, habitantes da Terra, muitas vezes passamos pelo período de ilusão enquanto estamos encarnados, para nos desiludirmos quando desencarnamos. Aí ele chama isso de binômio ilusão-desilusão. Então nos apegamos à situação da vida material e nos iludimos. E quando desencarnamos, passamos para atender ao entendimento da vida espiritual e nos desiludirmos. Parece que a mensagem de hoje, a espiritualidade está conduzindo toda para esse ângulo, porque até a mensagem de abertura falava sobre isso, não é verdade? Ela falava sobre essa coisa que a vida continuava, não é? Não ia modificar tão desastrosamente, que a gente poderia continuar o aprendizado no plano espiritual e retornar depois à vida física de uma maneira clara e precisa. Então, a gente encontra essa definição, mas tem mais. O dicionário nos diz que vida é existência, vida pode ser o entusiasmo que você tem, é a vitalidade que se apresenta. A vida pode ser também a experiência, uma experiência digna de imortalidade. E Emmanuel coloca isso, que a vida é uma experiência digna da imortalidade. Olha que coisa linda, quer dizer, não é só a vida entre o nascimento e a morte, ela ultrapassa a vida espiritual. E a gente retoma mais uma vez para continuar na vida carnal e sai para a vida espiritual. Os judeus, eles conheciam não a reencarnação como a gente conhece hoje, mas eles tinham uma ideia que existia a vida espiritual, tanto que eles entendiam a chamada ressurreição, né? Aí a gente até hoje fica em dúvida sobre isso. E eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri o seguinte,
que se a gente trocar uma simples palavrinha no meio da conversa, você entende perfeitamente o que é que está acontecendo. Quando a gente vai falar em vida material e no plano espiritual. Se você reencarna, você ressurge na carne. Reencarna. Passa a viver uma vida no novo corpo físico preparado para você, para nós, para cada um de nós. Ressurgimos na carne. Mas se a gente desencarna, você ressurge da carne. Você deixou o corpo físico, que vai ser enterrado, vai ser decomposto, ou seja lá do que for, que é a sua escolha, e o seu espírito, a centelha, a chama, vai para a vivência no plano espiritual, ressurgindo da carne. Então a gente muitas vezes se confunde em não entender o que seria isso. Mas a gente pode chamar também, tem vários conceitos me lembro sobre a vida, eu me lembro daquele Beatle famoso da década de 60, que ele disse que perguntaram a ele o que era a vida. Ele respondeu, se não me engano foi Ringo Starr. Ele disse que eu achei interessante a resposta dele. Vida é o que a gente faz enquanto os outros estão sonhando com o futuro. É um negócio meio duro, né? Meio materialista, mas dá pra gente pensar. É pra gente pensar. O que é a vida? É o que você tem que fazer enquanto o pessoal não tá nem aí, ó, vivendo a sua vida. Claro que a gente tem que pensar no futuro, mas não só preocupado em sonhar. Não é só sonhando com o futuro sem se... Ou lembrando do passado, sonhando com o futuro e não vive a vida atual, a vida real. Isso é que a gente também tem que pensar e colocar na nossa ideia para a gente entender realmente. Aí eu achei interessante. E nós, quem é que somos? Quem nós somos realmente? Quem é que vocês acham que nós somos? Eu sei que todo mundo aqui que já está estudando há mais tempo vai dizer, eu sou um espírito. Não é verdade? Eu sou um espírito. Outros que têm dificuldade vai dizer, eu não sei. Eu acho que eu sou alguma coisa que tem um ser pensante lá dentro. Kardec perguntou aos espíritos na questão 76. O que são os espíritos? E ele colocou esse espírito com E maiúsculo. E eles responderam, são os seres inteligentes da criação. Povoam todo o espaço no mundo espiritual. Então eles estão em todos os lugares que você puder imaginar. Perguntou também como são os espíritos, como é que podia definir o espírito. E eles responderam que os espíritos é como uma chama, uma centelha. Ele não falou isso, claro. Nós estamos falando do espírito puramente, sem corpo espiritual. Claro, né? Com o corpo espiritual a gente vai ver o indivíduo com esse formato humano conforme nós estamos vivendo aqui na Terra. Na questão 76. Mas Kardec nos dá uma definição fantástica daquilo que nós somos, de quem somos. Eu encontrei isso na questão 941 do Livro dos Espíritos. 941. Na explicação de Kardec, ele diz assim: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece ansiosa e torturada. Ele duvida do futuro e acredita estar na terra todas as suas afeições e esperanças. Olha a sabedoria de Kardec, ele colocou o homem carnal dessa forma. Aquele homem mais ligado à vida material. Aquele indivíduo que só se preocupa com a sua vida material, naquela ideia de que a vida é o que você vive entre o nascimento e a morte. Só se preocupa com isso. Então ele coloca toda a sua felicidade, toda a sua alegria, todos os seus afetos e esperanças na vida material, na vida corporal. Mas aí ele continua dizendo, mas existe também o homem moral. E esse homem moral, que se elevou acima das necessidades criadas pelas paixões,
tem já desde este mundo prazeres desconhecidos desse homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. E feliz porque ele faz o bem, não há para ele decepções, e as contrariedades passam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Que coisa linda, né? Olha, eu não me lembrava dessa resposta de Kardec. Quantas vezes eu já li isso, mas me esqueci. A gente se esquece. Nossa memória é terrível. Mas Kardec, então, distingue aí, com clareza, o que é o homem corporal, que é o homem material, e o homem espiritual, o homem moral. Ele distingue de duas situações. Olha, este homem moral que vive também a vida material, mas já vive a vida moral, eu achei muito interessante. Ele já adquire calma, serenidade, ele dá uma moderação aos seus desejos, porque todos nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Então já dá uma moderação. Ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele faz o bem, ele ajuda o seu semelhante, ele não se preocupa só consigo mesmo. Ele faz aquilo que nós lemos também na mensagem. Faz ao próximo aquilo que ele poderia fazer, o que ele gostaria de receber consigo mesmo. Então, ele sabe distinguir uma vida espiritual diferenciada. A partir daí, ele se coloca na posição de espírito, né, imortal, com a capacidade de livre-arbítrio, porque é assim como nós estamos, conforme a questão 76 do Livro dos Espíritos, porque nós já estamos capazes de ter o pensamento contínuo. E tendo o pensamento contínuo, a gente já tem a própria vontade e já emite esse desejo sobre esta ou aquela posição, essa ou aquela coisa que você está vivenciando. Então isso é a posição do espírito. Mas eu achei interessante uma colocação que eu achei em Emmanuel, que ele diz assim: sim, existimos. Nós existimos. Existimos, e como existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. Todas as criaturas criadas por Deus, né, elas saíram do hálito do Criador, existem. Aí Emmanuel diz assim, o Espírito Emmanuel: a pedra existe. Gente, isso é profundo. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. O ser humano existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Aí a gente se lembra da questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o espírito, com letra minúscula. Lembra da resposta? Ele é o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente está existindo no mineral, no vegetal, no animal, no homem e no anjo. Só que à medida que ele vai crescendo, evoluindo e se desenvolvendo, isso somos todos nós. Por isso que isso fez Leon Denis escrever aquela frase célebre dele, quando ele diz assim, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem e sublima-se no anjo. Que definição bela, não é? Nos traz Leon Denis, baseado justamente nessas duas questões, 23 e 76 do Livro dos Espíritos. Começa adormecido, né? Consciência adormecida, como nos chama Joana de Ângeles, a consciência de sono. Até que ele desperta para a consciência, desperta para a vida espiritual e descobre quem ele é, de onde veio, para onde vai retornar, porque é que ele está na Terra. E de consciência desperta, ele busca o desenvolvimento para a consciência cósmica, que é o objetivo de todos nós. Aí, essa dor, essa aflição, essa vida material, o apego à vida material diminui, vai diminuindo, vai se esfacelando. E a gente vai aos poucos tornando o ser mais desenvolvido, o homem espiritual, como Kardec colocou aqui. Mas aí isso me fez pensar numa coisa muito interessante.
E o que é que faz um indivíduo, que é um espírito, uma centelha, uma chama, que está vivendo uma vida na carne, para o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento, sob a tutela divina, que está tomando conta de todos nós? Muitas vezes a gente não está nem sabendo disso ou não quer saber, ou fecha o entendimento para isso. Mas nós estamos aí diante de tudo isso. O que é que faz essa pessoa sentir um desgosto tão profundo que muitas vezes ele queira acabar com a sua vida? Está na questão 943 do Livro dos Espíritos. Depois vocês podem checar em casa com calma, no final de semana, para dar uma olhadinha. De onde veio esse desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Às vezes a pessoa tem tudo material e não consegue ser feliz. Acha que está faltando alguma coisa. Meus amigos, pasmem o que os espíritos superiores responderam a Kardec. Eu fiquei impressionada. Olha a resposta que eles deram. Isso é efeito da ociosidade. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Isso é para a gente pensar. Se muitas vezes você, diante de algumas dificuldades da vida, entra num desgosto tão profundo que não quer mais viver, o que é que está acontecendo por trás disso? Efeito da ociosidade, ou seja, estamos sem ter o que fazer. Não estamos ocupando a mente, as mãos, o pensamento, as ideias, não estamos ocupando. Normalmente ele diz a falta de fé, não confiamos na providência divina. E geralmente a saciedade, temos tudo o que necessitamos e aí, por qualquer motivo, a gente não se sente feliz daquilo que está nos ocorrendo. Mas ainda Kardec recebe dos espíritos mais orientação sobre isso. Eles continuam dizendo: são ideias materialistas que estão implantadas nessas mentes. Ideias materialistas. A incredulidade, não acredita em nada, não acredita na vida após a morte, não acredita numa vida futura. A incredulidade lhe bate a porta. E a frouxidão moral, nos dizem os espíritos amigos a Kardec, ou seja, não tem aquela disciplina para viver a vida. Ou como Kardec escreveu aqui, não consegue moderar os desejos, não é? A frouxidão moral, aceita tudo e quer fazer tudo como a cabeça diz e vai viver por aí. Se ele tem essas outras partes, essas outras situações como acabamos de dizer, se trabalha, se ele vive uma vida mais espiritual, mesmo que ele viva a vida material, se alguém tiver dúvida disso, veja aquele capítulo que fala sobre o homem no mundo no Evangelho segundo o Espiritismo. É fantástico o que os Espíritos dizem a gente. Quando Jesus, ele trabalha aquela parte de que Jesus veio para os sãos, não foi para os sãos, mas para os doentes, que os homens precisam, né, de ajuda, está ali. E o homem está na vida material, deve viver na vida material como homem material, mas ele não pode esquecer a sua origem. Ele não pode esquecer que ele é o ser espiritual. Aí a gente toma consciência daquilo que o cientista disse. Chegou à conclusão que o homem é um ser espiritual vivendo uma experiência material. Olha que coisa linda. Nós todos somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. Um dia vamos deixar o corpo físico e vamos viver a vida espiritual. Depois retornaremos a viver novas existências para vivermos a experiência material e crescer pela experiência, pelas provas que a gente precisa passar. Se a gente consegue ter esse entendimento, como nós estamos tendo a bênção desse entendimento aqui e agora, nós que estamos aqui encarnados e os desencarnados que estamos aqui, tivemos uma reunião na nossa instituição, nessa quarta-feira anterior, que tinha 55 encarnados e tinha mais de 500 desencarnados. A sala não cabia. Eles estavam pelo lado de fora, pelas janelas. Mais de 500 desencarnados. E a gente acha que só tem esse número de pessoas aqui, E os desencarnados que estão se preparando para reencarnar? E os desencarnados que acabaram de desencarnar e que estão perdidos sem saber
o que é que vão fazer no mundo espiritual? Aqui é um hospital escola. Isso aqui é uma casa transitória. Não tem esse andarzinho daqui não. Aqui tem um andar lá em cima, ao lado, para lá, para cá, para tudo que é lugar. Com macas, com tudo que é preciso para receber os espíritos, para serem atendidos de diversas formas. Há vários tipos de espíritos que se apresentam. A gente vê lá na nossa casa. Naturalmente aqui não é diferente. Espíritos em macas, espíritos caminhando, espíritos em mesa recebendo transfusão de energia para conseguir levantar-se. Nas reuniões mediúnicas a gente presencia tudo isso. Sendo socorridos. São os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos conhecidos, os conhecidos da gente, que a gente pede a Deus por eles vão para lá para serem socorridos e serem atendidos. Dentro desse hospital escola, dentro desse ambulatório do amor, como nos diz Bezerra de Menezes. São os locais dos passes, das reuniões mediúnicas, estão preparadas para isso. Então, se nós temos a convicção disso, nós suportamos as dificuldades com mais paciência e resignação. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe o que eu estou dizendo, porque já derramou muita lágrima nessa encarnação. E, no entanto, está aqui firme, levando a sua vida adiante. Respirando, agradecendo a Deus e tocando a vida adiante. Porque é assim que a gente vai conseguir superar as dificuldades que nós temos. Então Kardec, na questão 945, volta à carga das suas perguntas. O que pensar então de alguém que por desgostos da vida quer acabar com a sua vida e acaba com a sua vida? O que é que a gente pode dizer a estas pessoas? Questão 945. Não quer mais viver, acha que não vale a pena. E os espíritos responderam a eles: insensatos. Admiração. Insensatos. Por que não trabalharam? Tem algumas traduções que trabalhavam. Por que não trabalhavam? Olha a pergunta que o Espírito mandou para Kardec. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Isso me fez questionar o que é o trabalho. Aí voltei de novo para o Livro dos Espíritos. E o que é o trabalho? E eles responderam: trabalho é toda ocupação útil. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é trabalho. Não é só trabalho porque eu estou falando, não. É trabalho para quem está dirigindo, é trabalho para os que vão dar o passe, é trabalho para os que estão tomando conta da entrada, os que estão fazendo atendimento fraterno, é trabalho para vocês que estão aqui sentados pensando na sua vida, nas coisas que vocês estão fazendo. Como é que a gente pode mexer nisso aí? Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso modificar meu pensamento? Como eu vou conduzir minha vida a partir de agora? Toda ocupação útil é trabalho. Uma oração que eu faça por alguém de intercessão, uma oração pedindo ao meu anjo guardião para ele me proteger, me amparar um ente querido, socorrer alguém. Senhor, eu sou como uma folha no vento, eu não tenho força para muita coisa, dá-me essa força, essa serenidade. Hoje a gente pede tudo material, hoje eu não tenho nada para lhe pedir, só agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E entrega-se a vida, a assistência. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Toda ocupação útil é trabalho. E eles perguntaram: por que não trabalhavam? Por que não ocuparam a mente? Por que não foram fazer alguma coisa boa para alguém? Isso ia impedir que essas pessoas sofressem profundamente com os desgostos naturais que todos nós temos, que são as desavenças, as situações que a vida apresenta, e faz a gente vencer essa dificuldade. E aí, na questão 946, encontramos uma resposta também dos espíritos, quando ele diz assim: pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Ele está falando isso para a gente, porque muitas vezes nós choramos e desesperamos. Isso é uma verdade. As tribulações da vida são provas ou expiações. As tribulações da vida são provas ou expiações. Agora me lembrei do Espírito da Verdade,
Na primeira mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, crede e amai. A prova, a vida é a prova escolhida. A vida é a prova escolhida. E a morte é a ressurreição. Gente, é uma clareza. O Espírito da Verdade está dizendo aqui a gente. Crede, acreditem e amai. A morte é a ressurreição. Ou seja, você ressurge no mundo espiritual. Morreu o corpo, mas o espírito continua. E a vida, o que você acha que é a vida material, é a prova escolhida. Onde as virtudes devem ser desenvolvidas, devem ser cultivadas, diz o Espírito da Verdade. Então nós estamos aqui para quê? Para aprender a ser melhor e cultivar as virtudes. É isso que ele está dizendo a gente. Sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Também está nessa mesma mensagem do Livro dos Espíritos. Então, está aqui, as tribulações da vida são provas ou expiações. São as dores provas, as dores expiações e as dores missão também. Quem quiser saber sobre isso, leia o capítulo do livro Ação e Reação de André Luiz. Ele tem um capítulo, se não me engano é o capítulo 21, que ele trata só sobre isso, da dor expiação, da dor provação e a dor missão. Porque se você vem em missão em nome de Deus socorrer alguém, você vai sofrer, porque o mundo é de provas e expiações. As dores aqui existem. E aí você vem para socorrer, você vem para, por exemplo, acompanhar como Alcione, né, como a gente diz, acompanhou o seu amor Pólux, que era terrível. O Carlos, né? Que ela acompanhou no livro A Renúncia, vocês vão encontrar isso. Mas ela veio em missão e sofreu horrivelmente. Lívia, que veio para a terra para ajudar Públio Lentulus, o senador, que depois ele aparece já cristão, que hoje é o nosso querido Emmanuel, que está conosco até hoje pela psicografia de Chico Xavier, estudando as mensagens de Jesus e trazendo essa esperança para nós. Então as tribulações da vida são as provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar. Sem se queixar. A gente se queixa. Eu já falei isso aqui e vou continuar dizendo. A gente sofre de uma doença chamada muquerela. Estão lembrados que eu já falei nisso? Muquerela. Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. E o pior, viu? Pega, cuidado. Muquerela. Nós sofremos de muquerela. Então, sem se queixar, ele diz aqui. Infelizes os que esperam uma saída que na sua impiedade chamam de sorte ou de acaso. Ah, fulano é uma pessoa de sorte, tá tudo bem para ele, né? Então a gente chama isso de sorte ou acaso. Os espíritos amigos chamam de impiedade, que é grave, né? A gente precisa refletir nisso tudo para observar como vale a pena passar as experiências da vida material. Olha, eu digo a vocês com toda sinceridade, eu já entrei na década dos 70. Mas eu vivi a vida quando eu era mais jovem, eu adorava, eu era muito alegre, cheia de vida, de música, gostava de tudo. Mas eu lhe digo a vocês, a minha fase mais feliz é essa agora. Olha, depois que eu fiz 55, comecei a ficar meio muxoxô, que já ia ficando com 60. Aí eu fiquei mais viva, mais ativa, mais dinâmica para aprender as coisas, para estudar, para refletir na vida espiritual. Eu estava me aproximando, né, da ida, aí eu tinha que começar a entender, e a estudar e aprofundar cada vez mais. E digo hoje aos meus companheiros de jornada lá na nossa casa, quando a gente se reúne, que coisa boa é viver os 60 e os 70. É maravilhoso. Então é isso que os Espíritos estão dizendo a gente. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. E aqueles que são infelizes porque não se queixam o tempo todo e esperam uma saída feita pelo acaso ou pela sorte. Né? Porque já está mais do que claro que nós viemos do plano espiritual e vamos retornar
ao mundo espiritual, que está cercado de espíritos. Não precisa muito não, é porque a gente não lembra. Basta a gente cochilar aqui, nessa cadeira, a gente se desloca, vai acontecer a emancipação, né, da alma. Pelo corpo espiritual a gente se desloca. Muitos de nós ficamos junto do corpo, com medo, a maioria das vezes. Outros se deslocam e vamos para regiões onde podemos aprender, estudar, encontrar pessoas, conversar. Ou, por isso é que a gente precisa se entregar aos espíritos amigos e pedir proteção, porque a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado. Porque aqui, por exemplo, aqui estamos cercados de vibrações positivas, mas nem todos os lugares são assim. Nem na nossa própria casa. Por isso que é importante fazer o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Por isso que é importante a nossa oração antes da gente ir dormir. Pedir a Deus, aos espíritos amigos, que nos amparem. Leve o nosso espírito à região de atendimento, de aprendizado, de escola, para que a gente possa estudar cada vez mais. Porque a escola no plano espiritual existe e a gente aprende. Enquanto tem uma coisa para resolver e você não consegue, está difícil, você então ora a Deus, ao seu anjo guardião, e pede um encontro com aquela pessoa. Vamos encontrar no plano espiritual, vamos conversar. E eu vou predisposta a perdoar, a compreender e a aceitar. Mesmo que ele voe em cima de mim. Olha a predisposição. Aí você vai primeiro. Aí você se encontra com aquela pessoa, se houver condições, né? A espiritualidade amiga prepara aquele encontro, vocês conversam e desfaz um nó de preocupação, de raiva, de ódio, de rancor. E consegue fazer a amizade. Pelo menos uma coisa você consegue, liberar o seu coração. Porque você saiu em paz consigo mesmo. Então, por que estou na Terra? Chegamos à pergunta-chave: por que estou na Terra? Já sei de onde eu vim, para onde vou, né? E por que eu estou na Terra? Quem eu sou? Sou um espírito encarnado, vivendo uma experiência material, claro. E para onde eu vou, né? Para o plano espiritual. Por que eu estou na Terra? Por que é que eu estou na Terra? Eu podia nem estar aqui. Quando eu era adolescente, eu achava que Deus tinha colocado a gente na Terra como para as feras pegarem a gente. Olha que cabeça. 13, 12 anos. Depois que eu fui conhecendo o Espiritismo, minhas ideias foram modificando, graças a Deus. E isso eu devo muito ao meu marido. Eu digo sempre a ele: você me deu o maior bem que eu poderia receber nessa encarnação. Ele me ensinou o Espiritismo. Então eu estou em dívida com ele pelo resto da minha vida, na eternidade. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessantíssima aos espíritos: qual a finalidade da encarnação? Qual a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem a Allan Kardec que era expiação, missão, e cada um deveria dar a sua contribuição ao progresso da humanidade. Eu resumi a resposta dos espíritos. Ficaria mais ou menos nisso: expiação dos erros do passado, missão ou prova, porque na missão você já está passando pelas provas, né, ajudando as pessoas, e cada um ia dar a sua contribuição no progresso da humanidade. Mas aí Kardec não era brincadeira, fez outra pergunta bem interessante. Questão 167. Qual é a finalidade da reencarnação? A mesma pergunta quase, só que em um ele diz encarnação, na 132, e na 167 ele diz qual é a finalidade da reencarnação. E aí eles são mais diretos e precisos. Responde imediatamente: expiação, provas, missão. Sem isto, onde estaria a justiça? Aí eles botaram quente em cima da gente. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a mão vai para a cabeça. Então, meu Deus, tudo que eu estou passando agora está dentro do quê? Das leis justas e sábias de Deus. Está dentro das leis justas e sábias de Deus. Por isso que eu estou passando por isso. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe da minha alma. Ele sabe que se botar facilidade para mim, eu vou pintar e bordar.
Então ele me dá um aperta aqui, afrouxa ali, aperta lá. E aí a encarnação vai se passando em grandes dificuldades, em problemáticas, em situações de aprendizado, para que eu possa expiar os erros do passado, aprender coisas novas, provando situações, ajudar a outros, se eu puder fazer isso, tiver condições para isso, como muitos vêm desse jeito, em missão, não é grandes missões, missão de criar sua família, missão de conviver com uma pessoa. Como eu hoje ouvi uma menina me contar, me dizer, meu pai era alcoólatra, a ideia que ela tinha do pai, meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe e na gente quando chegava em casa, ele trabalhava com caminhão, não sei o que, dirigindo, e ficava tomando um negócio chamado rebite. Ela falou lá ligeiro, e eu escutando, e ela contando, e nisso ele destruiu o fígado, ficou com cirrose, e ainda novo, ele estava doente dentro de casa, e quem cuidou dele? A mulher e os filhos. Pense. Aí você vai dizer, comigo não, nem venha que eu não cuido, né? Bota ele para correr. A maioria faz isso. Mas a mulher disse, não, é minha obrigação, eu vou cuidar dele. Cuidou até ele desencarnar. E ela me contou, a filha me contou hoje, a gente conversando sobre família, pessoas. Eu estava com meus filhos, ela disse, que coisa boa, começou a conversar. Aí me contou gratuitamente a vida dela. E aí me disse isso. Veja, minha gente, que coisa interessante. Então, essa mulher tinha ou não tinha uma missão? Tinha. E ela soube reconhecer isso na humildade dela. Criou os filhos praticamente sozinha. Agora ele ajudou muito porque ele trabalhava, ganhava o dinheiro e dava para ela cuidar da família. E ela cuidava e gerenciava tudo isso. Então, é realmente um mundo de expiações e provas. E nós estamos aqui para que se faça a justiça de Deus. Porque os Espíritos deram um ponto e disseram assim, sem isto, onde estaria a justiça? Ou seja, botou a gente para pensar. Botou a gente para idealizar a situação que a gente precisa entender para viver uma vida melhor, mais pacífica e mais serena. E aí, compreendendo o que é a Terra, compreendendo a situação que nós precisamos, eu vou passar aqui para vocês uma coisa linda que eu achei de Maria Dolores, desse livro Brilhe Vossa Luz. Ela fala sobre a Terra como escola. Ela diz assim, ante os pesares do mundo, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida sobre as provas, tais quais são. A Terra é uma grande escola de que temos o usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Enorme instituto. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Cada qual guarda seus problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Esse poema é de Maria Dolores, a nossa poetisa, né? Que através de Chico Xavier nos coloca isso aí. E para encerrar as nossas palavras, vamos colocar uma mensagem muito bonita de Irmão José, psicografia de Bacelli, de Carlos Bacelli. É do mesmo livro. Ele fez junto com Chico Xavier. Na vida, estamos todos nessa vida. Não te queixes de ninguém, porque a gente costuma botar a culpa nos outros pelo nosso sofrimento, né? Ou naquele momento a gente diz, se fulano não fosse assim comigo, eu não tinha passado por isso. Aí, não te queixes de ninguém. Todos estamos lutando. Esse enfrenta problemas afetivos, aquele sofre limitações, o outro caminha vacilante. Na vida, quem compreende sabe mais. Quem compreende sabe mais. Nos diz Emmanuel que quem aceita, aceita porque compreende. E quem compreende, perdoa. Quem perdoa, ama. E quem ama, se ilumina. É lindo. São 4 frases que ele diz. Ele só diz isso, é a mensagem toda. 4 frases.
Quem aceita as situações da vida, compreende. Quem compreende, perdoa. Quem perdoa, ama. Porque vê mais longe, né? E quem ama se ilumina. Então, faça o melhor que possas. Esqueça as ingratidões. As ingratidões, que a gente tem muitas, recebe muitas. Serve, perdoa e avança. Esquecendo injúrias. Elege o bem por seu escudo. O escudo para livrar do mal, disso tudo, é o bem, é fazer o bem, pensar no bem, vibrar no bem. Se livrar do mal, das vibrações pesadas, que muitas vezes ficam na nossa cabeça. E deixa a poeira da maledicência, das pedras, né? E deixa que as pedras da maledicência caiam à tua volta. Não, você não está nem se preocupando. Aí fulano disse que você era isso. Problema dele. Deixa que as pedras da maledicência caiam à tua volta. Se tu procuras Jesus, nós estamos procurando ou não Jesus? Estamos. E como dizia Chico Xavier, estamos com saudade dele. Estamos com saudade de Jesus. Por isso que quando a gente se lembra de Jesus e ouve uma mensagem de Jesus, o nosso coração se balança de felicidade e descansa. A gente descansa a alma nas palavras de Jesus, ao ouvir estas palavras. Então, se procuras Jesus, não tem tempos a perder. Não tens tempo a perder com essas coisas marginais, com os acontecimentos marginais da estrada. Se procura Jesus, siga o seu caminho e viva a sua vida, porque viver vale a pena. A vida é uma só, ninguém vai morrer, só morre o corpo, o espírito permanece. Meus amigos, que eu possa ter conseguido trazer para vocês essa mensagem de esperança, de coragem, de ânimo, para que a gente possa vencer as dificuldades, lutando, orando, agradecendo a Deus e vivendo a vida material, com o olho na vida espiritual. Muita paz em nossos corações, agora e sempre. Gratidão, Terezinha, por compartilhar conosco seus conhecimentos e reflexões na noite de hoje.